Boa noite. Então, nessa aula eu vou tratar um pouquinho, o básico das ideias, da história das ideias pedagógicas que Dermival Saviani relatou no seu livro, nesse livro extremamente importante, da História das Ideias Pedagógicas, um livro de 2005, e que é importantíssimo no processo educacional, o conhecimento dessas tendências pedagógicas, do que desde o início da educação brasileira até hoje, para se projetar o futuro. É como o da Saviani fala ao longo do seu livro, que o presente se enraiza no passado e se projeta no futuro. Então, para nós fazermos um bom ensino, entender o bom ensino no presente e projetar um melhor ensino no futuro, precisamos ter um conhecimento das tendências que já afloraram aqui no Brasil. Então, ao longo do livro, Dermival Saviani ele vai relatando as ideias pedagógicas que mais influenciaram aqui no Brasil. Ele começa com a contribuição dos jesuítas para a educação, em que se orientava de forma tradicional, os seus estudantes, em que o papel principal era do professor, e ele transmitia as informações da cultura, de ciência, alfabetização para os seus estudantes. Logo em seguida, Saviani retrata a escola nova, a introdução de uma nova tendência, o aparecimento de uma nova tendência para contrapor a escola tradicional, que seria a escola nova, uma escola centrada mais na mediação de informações, em que o professor ele media as informações para seus alunos. E ao longo do livro ele vai fazendo as periodizações por ano e algumas tendências que mais influenciaram nesses anos. Então, o período que mais influencia na nossa educação atual compreende ao quarto período da periodização de Saviani, que é de 1969 a 2001, em que há uma configuração da concepção pedagógica produtivista nesta época, subdividindo nas seguintes fases: predomínio da pedagogia tecnicista, primeiramente, devido aos contornos econômicos vigentes da época, precisava de uma educação mais técnica, mecanizar o processo da educação para inserir os cidadãos no processo de trabalho, na sociedade, precisaria dessa concepção. Depois nós temos os ensaios contra-hegemônicos, que é a pedagogia da educação popular, pedagogia da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica, que teve uma grande influência de Paulo Freire nesse movimento. Depois nós temos um terceiro momento, as concepções com o sufixo neo, neoconstrutivismo, neoprodutivismo, que são as velhas teorias pedagógicas com uma nova roupagem, com uma nova visão, mas com os mesmos ideais. E depois nós temos, com essa periodização, nós temos então, fica claro que as ideias pedagógicas correspondentes às pedagogias críticas operaram como contraponto às ideias sistematizadas na teoria do capital humano, ou seja, na teoria do tecnicismo, que foram formuladas no final dos anos 50 e início de 60, se impuseram a partir dos anos 70, mantendo sua hegemonia mesmo nos anos 80, quando a avalanche de ideias críticas suscitou a expectativa de sua superação. Tal conclusão fica evidente à luz dos acontecimentos da década de 90, quando se manifestou com toda a força a ideia da educação como instrumento mais poderoso de crescimento econômico, por consequência da regeneração pessoal e da justiça social, da promoção de uma justiça social. Então, essas são as principais tendências pedagógicas que mais influenciaram, que mais influenciam o cotidiano da escola e que nós podemos analisá-las e pegar o principal valor de cada uma delas para projetar um melhor ensino no futuro. Seria isso. Obrigado pela atenção.